Carro tem pneu, viu? É. Mas ele não vai fazer mais, não. Porque o mundo é para prédio alto. Olha, eu não pedi a eleição, mas João Paulo, Ei, tá dando pra ouvir aí legal? aqui tá, professor. Pronto, vamos começar, que acho que o pessoal hoje for beber, viu? Você deu uma olhada lá no artigo, você entrou agora, né? Não, eu entrei faz alguns minutos já. Não, no curso. Você já tava, Isso. Eu entrei hoje, na verdade, né? se matriculou hoje? Isso, exatamente. Ah, tá Exatamente. ligado. Oi, seja bem-vindo. Obrigado, professor. A Fiz uma disciplina coisa que a gente vai iniciar agora, né? A primeira aula ao vivo, certo, se chama Legislação e Normas. Tá dando certo. pra ouvir? Tá travando aqui? Tá me ouvindo, João Paulo? Tô sim. Tá me ouvindo? Tá dando pra ouvir aí? Ah, aqui tá legal. O seu tá bem baixo. Não tô te ouvindo, não. Deixa eu dar uma olhada aqui só. Tá me ouvindo agora, professor? Não, tá bem distante sua voz. O microfone, peraí. Pronto. E agora? Fala aí pra ver. Pronto, e agora? Tá me ouvindo? Tô. E você? Pronto. A finalidade dessa disciplina é que a gente conheça, né, passe a conhecer o histórico e o processo das formações de leis, né, conhecer a configuração do sistema legal e poderes constituídos
e conhecer os procedimentos de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Certo. E você, no caso, é engenheiro ou técnico? Eu sou engenheiro civil e estou cursando após em Engenharia de Segurança do Trabalho. Ah, legal, legal. Show de bola. Mas é onde? Na UFRN? Como é? Na UFRN? Eu não, me formei na UNP e estou fazendo após numa instituição chamada. Você deu uma olhada lá na plataforma? Você já está com acesso à plataforma? Dei uma olhada hoje no artigo, foi pouco, né? Devido ao tempo também. Mas dei aí só, acho que nas duas ou primeiras páginas, acho duas páginas, eu acho no máximo. Pronto. Eu coloquei lá um artigo que fala sobre a evolução, a história, né, bem dizer, dos direitos humanos, que é um dos tópicos que está incluso na ementa da nossa disciplina. O artigo, na nossa aula, a ideia era fazer estilo uma mesa redonda, como eu fiz na disciplina passada. A gente debater, né, mas como você não teve como ver direito e entrou hoje também, né? Depois você dá uma olhada lá para você entender melhor. Exatamente. Menina! Guarda aí, mãe. A visão histórica, né, dos direitos humanos. Os principais pontos que o artigo fala é sobre Código de Hammurabi, cilindro de Ciro, que são cada tópico desse faz parte de uma evolução dos direitos humanos, né? Desde 2000 a.C., que se iniciou, até 1948, que foi quando aconteceu a declaração, né? Fizeram a declaração dos direitos humanos. Aí eu vou falar aqui de todos os tópicos e depois a gente vai falando sobre cada um. Código de Hammurabi, que foi quando tudo começou, né? Há 2000 anos antes de Cristo. Cilindro de Ciro, 539 a.C. A Carta Magna foi em 1215 a.C., depois de Cristo, desculpa. A petição de direito no ano de 1628, a Declaração de Direitos 1689, Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776, a Constituição dos Estados Unidos da América, que ocorreu em 1787, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, a primeira Convenção de Genebra, que foi em 1864, Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918, Liga das Nações ou Sociedade das Nações, que foi em 1919, Segunda Guerra Mundial, né, 1939 a 1945, Carta das Nações Unidas ou Carta de São Francisco, 1945, e finalmente Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, 1948. Foi quando tudo meio que começou a criar forma, né, se organizou. Kleber, você olhou lá o artigo, deu uma estudada? Hã? Para estudar o artigo? Não nada. Tava doente aqui. Peguei o corona. Vixe, foi, velho. Foi. Mas tá bem. Ah, Pois acho que você viu lá, né, que a disciplina nova fala de legislação e normas, e a gente vai iniciar com a disciplina passada, né, a evolução dos direitos humanos, que é um dos tópicos que está dentro da nossa disciplina. Vocês saberiam me dizer o que é direitos humanos? O que é direitos humanos para vocês? Bom, no meu conceito, assim, no meu ponto de vista, direitos humanos já não é mais é do que um conjunto, né, de direitos, como o próprio nome já sugere, né, garantido por leis internacionais, né, garantidos, acho que depois da Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, logo após ali a Segunda Guerra com Hitler, acho que depois do nazismo, né, quando teve o Holocausto, e aí
após esses acontecimentos aí do pós-guerra, aí um conjunto de pessoas, não sei especificado quais países se integraram aí para criar essas normas, esses direitos aí que as pessoas teriam, né? E os países em si deveriam seguir para garantir essas leis aí. Acho que mais ou menos isso aí. Exatamente. Pessoal, só um minuto, só pegar aqui outro fone, que esse fone meu aqui tá muito ruim. Tá só falhando, eu não tô escutando vocês. Pode passar para desligar. Pronto, voltei. Sim, então vamos lá. Direitos humanos, pessoal, é tudo aquilo, né, que é inerente à pessoa humana, né? Ou seja, são os direitos básicos que todo ser humano possui. Sempre que a gente for falar em direito humano, sempre tem que abranger da maior forma possível. Tipo, é uma coisa muito ampla, né? O ser humano tem direito de escolha, o ser humano tem direito a todos os direitos que você imaginar está ligado a isso, a direitos humanos. A Declaração Universal, que ocorreu em 1948, né, que foi quando tudo começou a criar forma, ela está determinada, né, no artigo 1º, e diz o quê? Que todos os homens nascem livres e iguais. É justamente isso, né, os direitos humanos. O ser humano ter direito de escolha, ter direito... É... Kleber, dá para você silenciar um pouquinho o seu microfone, então está bem alto. Tá bom, peraí. Pronto. Pronto, melhorou. Sim, vamos lá, vamos dar início então baseado no artigo, né? O primeiro tópico, né, dessa evolução é o Código de Hammurabi, que ocorreu o quê? Há 200 anos antes de Cristo, certo? O rei Hammurabi, né, ele foi um rei. O rei Hammurabi dizia ter a origem divina para retirar os homens e os mais procedimentos, né? No Código de Hammurabi não estavam descritos os direitos humanos propriamente ditos, como os conhecemos hoje, mas foi um grande avanço para a sua época. Ou seja, os direitos humanos, ao ver, né, de Hammurabi há 200 anos antes de Cristo, comparado aos nossos direitos humanos hoje, como é a realidade, se a gente for comparar, antigamente, né, nesse período, nem existia direitos humanos. E o que era direitos humanos para ele é algo bem distante da realidade, né? Na verdade, nem existia. Logo após isso, veio o cilindro de Ciro, que foi há 539 anos antes de Cristo. Ele foi o rei da antiga Pérsia, ele conquistou a cidade de Babilônia. Suas estipulações são análogas aos primeiros 4 artigos, né, que foram os feitos. Libertou os escravos, declarou que todas as pessoas tinham direito de ter a sua própria religião, né, e estabeleceu a igualdade racial. Este documento foi reconhecido como a primeira carta dos direitos humanos do mundo, certo? E está traduzido nas 6 línguas oficiais das Nações Unidas. Já foi um início, né, o pezinho, um grande avanço. Depois disso veio a Carta Magna, que ocorreu há 1215 anos depois de Cristo. A Carta Magna, ou a Grande Carta, não sei se vocês já ouviram falar, ela foi criada após o rei João da Inglaterra ter violado um número de leis antigas
e costumes pelos quais a Inglaterra tinha sido governada. Seus súbitos forçaram a assinar a Carta Magna, que enumera o que mais tarde, né, veio a ser considerado como direitos humanos. Entre eles estavam o direito da igreja de estar livre da interferência do governo, né, ou seja, o governo não é, interferia mais na escolha da religião, né, das pessoas. As pessoas já tinham seu direito de escolha, qual religião queria seguir. O direito de todos os cidadãos livres possuírem e herdarem propriedade, né, e o direito de serem protegidos de impostos excessivos. Um dos documentos legais mais importantes no desenvolvimento da democracia moderna, né, que foi essa Carta Magna. Após a Carta Magna veio a Petição de Direito, que ocorreu no ano de 1628. Ela foi feita pelo parlamento inglês e foi enviada por Carlos I, certo? Enviada como sendo uma declaração de liberdade civil. Os motivos dessa libertação civil, né? Essa liberdade civil. A rejeição pelo parlamento de financiar a política exterior, né? Impopular do rei, que tinha causado que tinha causado que o seu governo existisse empréstimos forçados e aquartelasse tropas nas casas dos súbitos como uma medida econômica. Outro motivo, a prisão arbitrária e aprisionamento por ocasião a estas políticas produzidas, né, no parlamento. O que era uma hostilidade, né, pessoal? Uma hostilidade bem violenta, né, a Carlos e a Jorge Villers. Depois disso veio a petição de direito, 1622, né, ainda falando sobre ela, que foi iniciada por Sir Edward Coke, afirmada pelos quatro princípios. O primeiro, nenhum tributo pode ser imposto sem o consentimento do parlamento. O segundo, nenhum súbito pode ser encarcerado sem motivo demonstrado. Terceiro, nenhum soldado pode ser enquartejado nas casas dos cidadãos. E o quarto, a lei marcial não pode ser usada em tempo de paz. Depois disso veio a Declaração de Direitos, que ocorreu no ano de 1689, né, que foi um documento feito na Inglaterra pelo parlamento que determinou, entre outras coisas, né, fora o que já existia, ele determinou o quê? Queria liberdade, vida, propriedade privada e assegurando o poder do parlamento na Inglaterra. Né? Depois disso veio a Declaração de Independência nos Estados Unidos, que ocorreu no ano de 1776. Foi quando, a 4 de julho de 1776, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Declaração de Independência. O seu principal autor foi Thomas Jefferson, que escreveu a declaração como uma explicação formal do porquê o Congresso deve ter votado, né, como ter votado no dia 2 de julho para declarar a independência à Grã-Bretanha. Mais de um ano depois de romper a Guerra Revolucionária Americana, e como uma declaração que anunciava que as 13 colônias americanas não faziam mais parte do Império Britânico. No caso, essa declaração acentuou dois temas, né? O primeiro, os direitos individuais e o direito de revolução, e o segundo foi estas ideias, né, tornaram-se largamente apoiadas pelos americanos e também se difundiram internacionalmente, influenciando, em particular, a Revolução Francesa. No caso, se abrangiu, né, a outros lugares. A Constituição dos Estados Unidos, que ocorreu no ano de 1787, ela foi escrita na Filadélfia, quer dizer, desculpa. A Constituição dos Estados Unidos da América é a lei fundamental do sistema federal do governo dos Estados Unidos e o documento de referência do mundo ocidental. Esta é a mais antiga Constituição Nacional escrita que está em uso e que define os órgãos principais de governo e suas jurisdições e os direitos básicos dos cidadãos. As 10 primeiras emendas da Constituição, a Declaração dos Direitos, entraram em vigor no dia 15 de dezembro de 1791, limitando os poderes do governo federal dos Estados Unidos e para proteger os direitos de todos os cidadãos residentes e visitantes no território americano.
Ainda falando dessa Constituição, né, dos Estados Unidos, a Declaração dos Direitos protegia o quê? Protegia a liberdade de expressão das pessoas, a liberdade de religião, o direito de guardar e usar armas, e a liberdade de assembleia e a liberdade de petição. Esta também proíbe a busca e a apreensão sem razão alguma, o castigo cruel e insólito e a alta inculpação forçada. Depois disso, veio a primeira Convenção de Genebra, né, que ocorreu em 1864. Né? Em 1864, 16 países europeus e vários estados americanos assistiram a uma conferência em Genebra, a convite de Conselho Suíço Federal, com a iniciativa do Comitê de Genebra. Essa conferência diplomática foi celebrada com o objetivo de adotar uma convenção para o tratamento de soldados feridos em combate. Então, os principais fundamentos, né, foram estabelecidos nessa convenção e foram mantidos, né, pela convenção posterior de Genebra, especificando a obrigação de ampliar o cuidado, sem discriminação ao pessoal militar ferido ou doente, mantendo o respeito para com eles e com a marca de transportes de pessoas, médicos e equipamentos distintos pela Cruz Vermelha, né, sobre um fundo branco. Aí vem agora a Primeira Guerra Mundial, conhecida como Grande Guerra ou Guerra das Guerras, né? Ela foi concentrada na Europa, começou no dia 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. O conflito envolveu as grandes potências de todo o mundo, dois que organizaram-se em duas alianças opostas, que foram os aliados, né, com base na tríplice entre Reino Unido, França e Império Russo, e os impérios centrais, originalmente tríplice aliança entre Império Alemão, Áustria, Hungria e Itália. Mas com a Áustria e a Hungria tinha tomado a ofensiva contra o acordo, né? A Itália não entrou em guerra. Estas alianças reorganizaram. Estão me ouvindo, pessoal? Tá cortando aqui. Tô. Estas alianças elas se reorganizaram, né? A Itália lutou pelos aliados e expandiram-se mais nações que entraram na guerra. Depois disso veio a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, né? No ano de 1919. Foi uma organização internacional idealizada em 28 de abril de 1919 em Versalhes, onde as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial se reuniram para negociar um acordo de paz. Sua última reunião ocorreu em abril de 1946. Em 28 de junho de 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes. O papel seria, né, de assegurar a paz, assinada por 44 estados. O Conselho da Sociedade das Nações reuniu-se pela primeira vez em Paris no dia 16 de janeiro de 1920. 6 dias depois da entrada em vigor do tratado, a sede da organização passou, né, a existir em novembro de 1920 para a cidade de Genebra, na Suíça. Ainda em 1919, na Liga das Nações, ocorreu que, em setembro de 1939, Adolf Hitler, o ditador nazista da Alemanha, desencadeou a Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações, tendo fracassado em manter a paz no mundo, que foi dissolvida, né? Estava extinta por volta de 1942, porém, em 18 de abril de 1946, o organismo passou as responsabilidades à recém-criada Organização das Nações Unidas, que é a ONU, né? Sua criação foi baseada na proposta de paz, conhecida como 14 pontos. Eles propunham as bases para a paz e a reorganização das relações internacionais ao fim da Primeira Guerra Mundial, e o Pacto para a Criação da Sociedade das Nações
constituíram-se os 30 primeiros artigos do Tratado de Versalhes. Em 1919, né, ainda, vamos falar agora da OIT. Como parte do Tratado de Versalhes, a criação de uma organização internacional para a questão do trabalho baseou-se em argumentos humanitários, políticos e econômicos, né? Então, eles defendiam esses três pontos. Agora vem a Segunda Guerra Mundial, né? Foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizadas em duas alianças militares opostas, que foi os aliados e o eixo. Né? Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados, marcada por um número significante de ataques contra civis, incluindo o Holocausto, e a única vez em que armas nucleares foram utilizadas em combate. Foi o conflito mais letal da história da humanidade, resultando entre 50 a mais de 70 milhões de mortes. Muita gente, né? A guerra terminou com a vitória dos aliados em 1945, alterando significativamente o alinhamento político e a estrutura social mundial. Aí veio agora a Carta das Nações Unidas, né? Que aconteceu no ano de 1945, foi após a Segunda Guerra. É o acordo, né, que forma e estabelece a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, em substituição à Liga das Nações, foi criado como entidade máxima da discussão do direito internacional e Fórum de Relações de Atendimento supranacionais. Ela também foi assinada em São Francisco, né, em 26 de junho de 1945, pelos 51 Estados-membros originais. Como carta, trata-se de um acordo constitutivo e todos os membros estão sujeitos aos seus artigos. Ademais, a carta postula que as obrigações das Nações Unidas prevalecem sobre quaisquer outras estabelecidas, né, em tratados diversos. E, finalmente, em 1948, aconteceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Ela delineia os direitos humanos básicos, foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, com o intuito de construir um mundo sob novos alicerces ideológicos. Os dirigentes das nações que emergiram como potências no período pós-guerra, né? Liberados pelos Estados Unidos, estabeleceram na Conferência da ILTA, na Ucrânia, em 1945, as bases de uma futura paz, definindo áreas de influência das potências e acertado a criação de uma organização multilateral que promovesse negociações sobre conflitos internacionais, para evitar guerras e promover a paz e a democracia e fortalecer os direitos humanos. Embora não seja um documento que representa obrigatoriedade legal, serviu como base para dois tratados sobre direitos humanos da ONU, né? De força legal, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ambos de 1966, os documentos Declaração Universal de Direitos Humanos, os dois pactos efetuados, o protocolo facultativo do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, a Carta Internacional dos Direitos do Homem. Isso aqui é um resumão daquele artigo lá, fala bem detalhado sobre cada ponto desse. É algo bem extenso, né? É pura história isso aqui. Mas é importante a gente saber como tudo iniciou. Então, eu recomendo, quem não olhou o artigo, dá uma olhada. Nós temos 30 tópicos, né, do artigo que fala dos direitos humanos, né? Nosso artigo 1, ele fala: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos.
são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Já o artigo 2 diz o quê? Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e liberdades estabelecidos nessa declaração. Tem distinção de qualquer espécie, seja de raça, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Ainda no artigo 2 fala, não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país, ou território em que pertence a uma pessoa que se trata de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, que é sujeito, que quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania, né? Então, são 30 tópicos. Eu não vou ler aqui para vocês porque tem tudo lá. E é muito interessante vocês lerem pelo menos esses 30 tópicos, porque ele fala exatamente o que essas leis, né, de direitos humanos abrangem, o que está lá dentro. Então é muito interessante. Eu vou colocar para vocês esses 30 tópicos grifados lá no grupo, para vocês darem uma olhada. Missilene entrou. Missilene, você conseguiu estudar o artigo? Silene? Não tá aí não. Pessoal, a primeira aula é basicamente isso, é mais essa parte histórica, né? Que tem basicamente naquele artigo. E nas próximas aulas a gente vai dando sequência nos pontos, né? Da nossa disciplina. Que é mais essa parte de normas, para vocês entenderem essa questão de leis, normas, o que abrange. E, de certa forma, né? Diretamente é muito importante, né, na nossa área. Trabalha diretamente com as pessoas. Então é muito importante a gente saber disso. Conhecer esse histórico, né, a formação das leis, o sistema legal, os poderes constitutivos, os procedimentos de fiscalização, do Ministério do Trabalho, tudo isso a gente vai falar, né? Processo legislativo e leis, diário oficial também vai entrar. Vamos falar das leis trabalhistas, vamos falar de carteira de trabalho, fundo de garantia e tempo de serviço, né, que é o FGTS. Vamos falar do PIS, que é o Programa de Integração Social, trabalho formal, trabalho informal, pessoa física e jurídica, regulamento do voltou, Tudo isso faz parte da nossa área. faz tudo Nossa. isso. E a gente vai ver tudo isso na disciplina. Eu estou pensando em fazer, já que vocês não viram direito o artigo, não deu para a gente fazer tipo aquela conversa. É porque é muito extenso a profissão também. Mas é assim mesmo. Eu estou pensando em fazer, eu vou fazer estilo uma cruzada, uma cruzadinha. Vai ser mais uma atividade valendo nota também. E vou colocar para vocês fazerem, porque aí vocês vão lendo e vão entendendo melhor. Porque é muito importante essa parte inicial para vocês entenderem como as coisas aconteceram, como iniciaram. E é algo que vem, querendo ou não, vem lá de trás, né? Então, tem todo um processo, toda uma história para a gente poder de fato entrar na disciplina. Tem alguma dúvida, pessoal? Quem quiser falar, pode falar. Não posso nem falar nada que eu entrei agora. Achei que você ia dar aula comigo, achei que você ia falar, ia explicar tudo pro pessoal, não se lembra. Agora pronto, se eu não entendi quase nada, como é que eu vou falar? Pois é, pois vamos Passar do estudar. tempo é que eu vou, né, começar a entender, porque não achei que tudo isso fazia parte da nossa área. Não. Estou vendo muita coisa. A segurança do trabalho, ela abrange muita coisa mesmo. É uma área bem ampla.
Não é à toa É. que vocês podem atuar em diversos setores, né? Porque, por exemplo, esse aí que você falou, né, de carteira de trabalho, eu achei que fazia parte de outra área, não da nossa. Pois é, mas faz. Não, é bom vocês saberem, né? Porque, como eu falei, É. vocês podem trabalhar em diversos setores. Então, vai que em um desses setores você tenha que ter conhecimento sobre, por exemplo, carteira de trabalho, querendo ou não envolve, né? São direitos humanos. Envolve a área de vocês, se vocês trabalham como técnico de segurança do trabalhador, né? Tudo envolve. É, de tudo a gente vê. Na faculdade é desse jeito, a gente vê de tudo. Muitas coisas a gente fica até perguntando por que tá vendo e tal, mas lá na frente a gente vê, quando precisa ver que realmente aquilo ali não tava ali em vão, né? A gente sempre precisa de alguma coisa. Pessoal, já que ninguém tem dúvida, né? Só tem eu e quem dá aula, só eu e Cleber. Tá Felipe, João Paulo, Oi. Kleber. Felipe é novato, é? Sou novato, sim. Já faz quantos dias? Já faz quanto tempo você entrou, você matriculou? Eu comecei no de eletrotécnica. Aí, devido à pandemia, eu migrei para segurança. Ah, entendi. Entendi. Tá Pois bom. seja bem-vindo. Você também tem dois verdade. novatos, né? João Paulo e Felipe. Obrigado aí. Pronto, qualquer coisa, Exato. Ô, pessoal. professor, Oi? eu estava acompanhando aí o áudio do pessoal, a questão do técnico de segurança. Realmente, ele faz também parte do RH, que como tem o técnico que atua em campo e tem aquele que fica mais em escritório, ele Escritório. Isso, faz exatamente. essa função também. É muito ampla a área da gente, é muito boa. Bom saber. É. Tem um leque de opções aí para vocês escolherem. Pessoal, já avisou aqui, vai se fechar, viu? É porque deu tempo, porque o Zoom só libera 1 hora. Acho que na outra aula vocês até lembram que do nada fechou aqui. Aí foi de 7 às 8, ele já avisou que falta 10 minutos, parece. Qualquer coisa vocês podem chamar lá no WhatsApp, viu? Se tiver alguma dúvida. Certo. Cadê Kleber? Ficou mudo? O Kleber tá Ele disse, só ouvindo. ele disse que eu não atrapalhasse a aula, não mandei mensagem pra ele. Só Tô só ouvindo. ouvindo. Tchau. Vixe, tá com raiva hoje. Pois é isso, galera. Qualquer coisa, viu? Podem falar no WhatsApp lá no privado que a gente desenrola, viu? E eu vou colocar a cruzadinha lá pra vocês. Quando eu boto de hoje pra amanhã, eu aviso a vocês pra vocês dar uma reforçada no artigo. O artigo é muito importante, viu? Pois boa noite. Tá Valeu, bom. pessoal. Tchau. Valeu, Valeu. pessoal. Tchau. Tchau.